Está começando mais um podcast Conta Pra Mim. Esse episódio faz parte da série Pague Menos Imposto de Renda com a Previdência. Eu sou Wagner Oliveira e hoje vamos falar sobre coberturas de risco. Já falamos aqui em podcasts anteriores sobre a dedução e sobre contribuições extras, conhecidas também como aportes. Agora nós vamos falar sobre as coberturas de risco dentro do plano de previdência. E sim, elas também contribuem para a redução da base de cálculo do imposto de renda no momento da declaração anual. Mas você deve estar se perguntando, as coberturas de risco não estão na lista de despesas dedutíveis da Receita Federal. Como é que funciona essa dedução? Em primeiro lugar, é importante entendermos qual o papel das coberturas de risco no contexto da Previdência. Como já abordado em outros podcasts, as coberturas de risco, que são seguros de morte e invalidez dentro do plano de previdência, têm o objetivo de complementar o saldo, caso ocorra uma aposentadoria não planejada. Portanto, ela cobre esses dois riscos que todos nós estamos sujeitos, que é o risco de morte e o risco de invalidez total e permanente, e proporciona mais tranquilidade ao participante do plano. O pagamento do capital contratado, ele é realizado na forma de aporte ao plano. Então ele se soma ao saldo previdenciário e o repasse é realizado em forma de renda mensal, contribuindo diretamente para a manutenção do padrão de vida da família. E por último, e não menos importante, vale ressaltar que esse recurso é livre de inventário. Bom, e já que estamos falando de dedução fiscal no imposto de renda, muita gente pergunta se os pagamentos realizados para a manutenção das coberturas de risco também podem ser lançadas na declaração anual de imposto de renda. E a resposta é sim, inclusive se o participante manter o pagamento dessas coberturas na fase de recebimento de renda, ou seja, na fase de aposentadoria. E é verdade, gente, que esse enorme benefício não é uma realidade dos seguros tradicionais, porque eles não estão na lista de despesas dedutíveis permitidos lá pela Receita Federal. Os seguros de vida tradicionais, um seguro viagem, um seguro automóvel, entre outros. Um seguro de vida tradicional, por exemplo, ele paga uma indenização única, ou seja, um pecúlio. Mas com o nosso risco, o seguro, dentro do plano de previdência da Quanta é diferente. Ele contempla uma pensão por morte aos beneficiários, ou então uma renda por invalidez ao participante. E como eu já comentei anteriormente, o repasse desse capital contratado se dá por meio de um aporte dentro do plano de previdência, passando esse valor, essa indenização paga, a integrar a conta benefício do participante. Então, o saldo que ele tinha é somado ao aporte. Sendo assim, todos os participantes que realizam pagamento mensal para a manutenção das coberturas de risco receberão, ao final do exercício, um informe de rendimentos. E neste informe de rendimento será apresentado o valor total de contribuição deste participante, tanto para a aposentadoria programada, quanto as contribuições que ele realizou para as coberturas de risco. E é claro, é importante ressaltar aqui que para conseguir lançar esses valores, o participante precisa declarar imposto de renda no formulário completo, hein, gente? O campo para lançamento é o mesmo já utilizado para pagamentos para Previdência Complementar, que é o código 36 na aba Pagamentos Efetuados. E o valor total de dedução, a somatória da contribuição para a aposentadoria mais as contribuições para as coberturas de risco, tem o limite de 12% da renda bruta anual. Para concluir, é importante dizer que as coberturas de risco são muito flexíveis. Elas podem ser alteradas a qualquer tempo. Isso se dá por uma razão importante. É preciso adequar os capitais contratados com o momento de vida do participante. Em uma determinada fase de vida, um participante sem filhos, com uma renda mais baixa, por exemplo, ele pode ter contratado as coberturas de risco com capitais que refletiam aquela realidade de vida atual. Mas alguns anos depois, este mesmo participante
ele pode identificar a necessidade de ampliar essas coberturas. Ou porque agora tem filhos, porque a sua renda aumentou, porque está correndo mais riscos, porque possui um patrimônio maior, ele precisa de uma proteção, porque ele ainda tem margem para dedução na declaração de imposto de renda, enfim, entre outros motivos. Vale lembrar também que os beneficiários podem ser alterados a qualquer momento. Enfim, mais proteção, mais economia no imposto de renda e mais flexibilidade para o participante. Esse foi mais um podcast Conta Pra Mim da série Pague Menos Imposto de Renda com Previdência. Ouça também os outros episódios da série. Um abraço e até o próximo!